Complô revelado, Jorge Soros e seus lacaios contra a islamofobia e estudiosos conservadores. Escrito por Mateu Vadum 16 de setembro de 2016. Artigos Globalismo. Jorge Soros e um dos alvos preferenciais dos grupos pró-jihad financiados por ele, David Rhodes. O vazamento de documentos do Decleat expõe a tentativa suja da esquerda pró-islâmica de enlamear aqueles que contam a verdade sobre a jihad. O radical bilionário de esquerda Jorge Soros desenvolveu uma estratégia de 5 anos para denegrir, deslegitimar e marginalizar publicamente conservadores como David Rhodes, que fazem grandes sacrifícios para advertir os americanos sobre a ameaça representada pelo Islã político e a islamização permanente do EUA. É parte da estratégia da esquerda criar uma realidade alternativa em que as temperaturas mundiais, que se dizia estarem aumentando a um ritmo imperceptivelmente lento, representam uma ameaça maior para a humanidade do que militantes que lançam aviões comerciais em arranha-céus. Soros é um ateu nascido no estrangeiro que, aos 14 anos, colaborou com os nazistas na Hungria ocupada, descrevendo esse tempo como provavelmente o ano mais feliz da minha vida e uma experiência muito positiva. Ele se descreveu como uma espécie de Deus, o criador de tudo, e disse que seu objetivo era se tornar a consciência do mundo. Ele é um facilitador do Islã, que vem se expandindo por conquista e engano por mais de 1400 anos. Para colocar as coisas em termos islâmicos, a importação em massa de muçulmanos proposta por Soros iria expandir a uma, ou comunidade de muçulmanos, por meio do que os muçulmanos chamam Hijra, ou Jihad através da emigração do mundo islâmico, o Dar al-Islam, Casa da Paz, para o Dar al-Harb, Casa da Guerra. A afinidade de Soros com o Islã faz todo o sentido. Simpatizantes do nazismo islamistas têm muito em comum. É justo dizer que os terroristas islâmicos são os últimos parceiros de coalizão de Adolf Hitler da Segunda Guerra Mundial que ainda devem ser vencidos. O mundo islâmico alinhou-se com o Terceiro Reich, e esta aliança em grande parte foi apagada das páginas da história, nos lembra Pamela Geller. Muitos muçulmanos lutaram do lado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. A Wehrmacht tinha 6 legiões de maioria muçulmana e a SS tinha 3 divisões muçulmanas, uma brigada e uma Waffenbrigade. Cada unidade muçulmana tinha um mulá como conselheiro. Em novembro de 1944, uma escola mulá SS foi criada em Dresden, fundada por Himmler. O objetivo final de Soros, há muito tempo financiador proeminente da esquerda, é enfraquecer a América, tornando o país seguro para o Islã, uma ideologia fascista, semelhante a uma religião fundada por Muhammad no século VII depois do nascimento de Cristo. Soros pede a dissolução das fronteiras e exige que os EUA aceitem a imigração ilimitada, inclusive de regiões que produzem as pessoas que odeiam a América e os seus valores e princípios fundadores. Uma constelação de financiadores abastados é parte de uma campanha de longo prazo que visa tornar os princípios do Islã aceitáveis na sociedade americana e discorrer sobre os problemas associados com a importação de muçulmanos propensos ao terrorismo. Soros, 86 anos, com sua riqueza líquida estimada agora num recorde de uns 24,9 bilhões de pesos, é, de longe, o mais rico desses financiadores. Documentos internos secretos do veículo filantrópico principal de Soros, a Open Society Foundation, OSF, foram hackeados por Decleat e publicados no site do grupo neste último fim de semana. Um memorando datado de 12 de janeiro de 2011, traz na linha de assunto modelos do EUA de luta contra a xenofobia e a intolerância. Ele está incluído no pacote de documentos com o rótulo Extrema Polarização e Discriminação no Discurso Cívico. O memorando identifica um plano que apela ao Center for American Progress, CAP, Centro para o Progresso Americano, fundado pelo presidente da campanha de Hillary Clinton, Tony Podesta, para combater um fantasma que a esquerda chama de islamofobia. Este neologismo é usado como um porrete contra aqueles que não gostam do Islã e aqueles que são meramente céticos em relação a este. Os esquerdistas estão determinados a acabar com a crítica ao Islã, e eles têm um exército de organizações, fundações, acadêmicos, meios de comunicação sem fins lucrativos e ativistas do xingamento para ajudá-los. A estatal Organização para a Cooperação Islâmica, OIC, de 57 membros está alinhada com o ataque à islamofobia. Quer proibir todas as críticas ao Islã em todos os países no planeta. Tais críticas não são apenas blasfemas, mas também difamatórias, de acordo com o pensamento islâmico. O memorando declara: precisamos de uma compreensão mais clara do que, ao que tudo indica, é um sistema bem orquestrado e bem financiado pelo qual think tanks, especialistas e políticos direitistas são capazes de introduzir falsas narrativas e pesquisas falhas no ciclo de mídia e usar a sua desinformação para manipular a opinião pública e frustrar as políticas progressistas de contra-terrorismo. Ele descreve o projeto examinando o fanatismo anti-muçulmano defendido pelo Centro para o Progresso Americano. O projeto iria: 1. Estudar o fanatismo anti-muçulmano no discurso público e responder de forma rápida ao longo do período de concessão de 10 meses usando a plataforma de comunicações mais avançada do CAP. 2. Realizar pesquisas de investigação sobre o movimento islamofobia e emitir um relatório definitivo sobre as suas conclusões no primeiro trimestre de 2011, e 3. Reunir no primeiro trimestre de 2011 2 dezenas de especialistas, incluindo representantes de organizações progressistas e a comunidade árabe, Middle Eastern, Muslim, and South Asian American, a Mensa, árabes, do Oriente Médio, muçulmanos e sul-asiáticos americanos, para formular estratégias para a luta contra a xenofobia anti-muçulmana. Ele também indica que o CAP vai pesquisar e monitorar as atividades dos impulsionadores mais proeminentes da islamofobia, incluindo o Freedom Center de David Rhodes, Stop Islamization of America liderado por Pamela Geller, a Fundação para a Defesa das Democracias liderada por Cliff May, e o grupo de Liz Cheney, Mantém a América Segura. O CAP também irá analisar o papel desempenhado pelos meios de comunicação de direita, o movimento Tea Party, políticos proeminentes, especialistas e doadores conservadores em espalhar a histeria anti-muçulmana. O CAP
pegou o dinheiro de Soros e fez a sua parte. Ainda hoje CAP está trabalhando duro para convencer os americanos de que esta doença mental de faz de conta da islamofobia é uma ameaça à democracia e ao pluralismo americano. O CAP alega que uma rede de 57 milhões de euros está alimentando a islamofobia nos Estados Unidos. O grupo criou um sofisticado site chamativo Islamofobia Network que identifica os supostos líderes islamofóbicos. O site se baseia em Medo, Inc., as raízes da rede da islamofobia na América, um relatório do CAP de 2011, e Medo, Inc. 2.0, esforços da rede da islamofobia para fabricar ódio na América, um relatório do CAP de 2015. O CAP alerta que há um grupo pequeno e forte que formou uma rede de especialistas da desinformação guiando um esforço que atinge milhões de americanos através de defensores efetivos, parceiros de mídia e organizações populares. Essas pessoas, em especial um punhado de indivíduos-chave suas organizações, espalham ódio e desinformação. Os 6 principais alvos do centro fundado por Podesta para difamação são David Horowitz, fundador e CEO do David Horowitz Freedom Center, DHFC, Robert Spencer, cofundador do Stop Islamization of America, diretor do Jihad Watch e afiliado ao DHFC, e vice-presidente do American Freedom Defense Initiative, Frank Gaffney, fundador e presidente do Centro de Política de Segurança, CSP, e Steven Emerson, fundador e diretor executivo do Projeto de Investigação sobre o Terrorismo, IPT, Daniel Pipes, fundador e presidente do Middle East Forum, MIF, e David Yerushalmi, fundador da Sociedade de Americanos pela Existência Nacional, SANI, conselheiro-geral da CSP e da Stop Islamization of America. O site também dirige ataques contra a autora e ativista Ayaan Hirsi Ali, nascida na Somália, ex-muçulmana que é crítica feroz do Islã. Embora o politicamente correto determine que as opiniões de Hirsi Ali deva ser dado maior peso porque ela é do sexo feminino, negra, imigrante, e uma vítima de violência, mutilação genital feminina, ela é um alvo importante demais para ser ignorada. O site criado pelo CAP observa com desaprovação porque ela chama o Islã de um destrutivo e niilista culto da morte e diz que vamos perder a luta contra o terrorismo, a menos que percebamos que não se trata apenas de elementos extremistas dentro do Islã, mas a ideologia do próprio Islã. O site tenta desacreditar seus alvos declarando expressa ou implicitamente, muitas vezes sem oferecer qualquer prova, que eles são de direita radical, ignorantes, mal informados, paranoicos ou intolerantes. Difama Gaffney do CSP, por exemplo, alegando que ele faz alegações infundadas e publica trabalhos encomendados cujos autores conscientemente chegam a conclusões exageradas e incorretas. O site afirma que Robert Spencer é o condutor principal na promoção do mito de que o Islã pacífico é inexistente e que o extremismo violento é inerente ao Islã tradicional. Cita Spencer dizendo que o Islã é a única grande religião mundial com uma doutrina e tradição de guerra desenvolvidas contra incrédulos. O site ataca David Horowitz, citando com aprovação o Southern Poverty Law Center que o batizou de o padrinho do movimento anti-muçulmano. O site também denuncia publicamente Horowitz por dizer que praticamente todas as grandes organizações muçulmanas na América são braços da Irmandade Muçulmana, a fonte do terror islâmico, e por amplificar as vozes de companheiros fanáticos anti-muçulmanos e seus esquemas de conspirações e ameaças. E afirma que o DHFC, que publica o Front Page Magazine, promoveu o mito de que extremistas muçulmanos infiltraram uma série de organizações políticas, tanto na esquerda como na direita. O memorando de Soros Os modelos do ZEUA para combater a xenofobia e a intolerância é, ao mesmo tempo um documento esquerdista importante e uma janela para o pensamento dos agentes de Soros. Mostra sua preferência por pontos de discussão de extrema esquerda acima da análise desapaixonada dos fatos. Deve também desiludir quaisquer leitores da noção de que a OSF, anteriormente conhecida como Open Society Institute, esteja repleta de boas pessoas com boas intenções. Muitas dessas pessoas odeiam visceralmente aqueles que não concordam com elas, vendo-os não apenas como ignorantes ou mal orientados, mas como maus. O memorando é também um roteiro para o assassinato de reputações, que pede ajuda de grupos de esquerda de má reputação, incluindo Media Matters for America, do Conselho Muçulmano de Assuntos Públicos e do Southern Poverty Law Center. Dirigida ao presidente da OSF, agora presidente emérito, Ariane Eer, o memorando é dos membros da OSF Annie Bieson, Nancy Chang, e Rakib Labri e todos advogados e veteranos guerreiros da justiça social trama para difamar aqueles que se atrevem a dizer a verdade sobre o Islã. Estabelece um plano para combater a xenofobia e a intolerância no ZEUA. Bieson, aluna da CLU, substituiu o atual presidente da Democracia Alliance, Gary Marsh, em 2007, como diretora de programas do ZEUA na OSF. Ela agora dirige o Centro para Prioridades Políticas Públicas em Austin, Texas. Chang dirigiu a campanha de Segurança Nacional e Direitos Humanos da OSF, mas não ficou claro no momento da redação se ela ainda trabalhava na OSF. Ela era anteriormente a advogada sênior de contencioso do Centro para os Direitos Constitucionais, uma empresa de advocacia de interesse público virulentamente anti-americana. Formada em Harvard, Rakib Labri é diretora de filantropia da LM Parceiros de Desenvolvimento, em New York, e membro do Conselho do Centro de Justiça Urbana. O memorando de estratégia de 2011 é um modelo para uma campanha de difamação bem financiada contra os críticos do Islã, associando-as ao atentado a tiros naquele janeiro contra então parlamentar Gabrielle Giffords, de Ares. O ataque oferece aos US Programs um cenário sombrio para reflexão sobre a crescente xenofobia e intolerância. Foi depois esclarecido que o atirador, Jared Lee Lugner, era um paranoico de extrema esquerda. O memorando prepara o terreno repetindo a calúnia originada no Daily Kos há muito tempo desmascarada de que Sarah Palin, a líder mais visível do Tea Party, de alguma forma, causou o tiroteio em massa em que Giffords foi gravemente ferida, porque supostamente contribuiu para a extrema e violenta retórica que permeia nosso discurso político. O documento regurgita o dogma da esquerda de que o preconceito contra os muçulmanos, latinos, afro-americanos, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais,
LGBT e de outras minorias está crescendo em um clima de medo, raiva e incerteza econômica. Culpa a intolerância anti-muçulmana por oposição à construção de um centro comunitário islâmico no Marco Zero, em Manhattan. Afirma que os canais de televisão a cabo, a imprensa falada e blogs políticos cedem aos medos das pessoas e privilegiam a expressão de pontos de vista extremos. A América é um buraco fétido de ódio racial e religioso, o memorando prossegue. Há uma crescente intolerância e fragmentação na sociedade do EUA. É importante examinar toda a gama de ações da retórica do assédio à violência, perpetradas por funcionários do governo e particulares, ou incorporadas em leis ou políticas. Mais dinheiro deve ser dedicado para descobrir as conexões entre atores individuais, grupos de ódio e ideologias extremistas. Os autores do memorando recomendam que as fundações da Open Society contribuam com $200 mil do orçamento de $225 mil do projeto. Afirma que a partir desse ponto a USF tinha dado um total de $6.759.991 a capitão. No entanto, as declarações de imposto de renda mostram o montante total dado a CAP sobe para os $10.541.376. A doação que a USF faz a CAP não aparece em bancos de dados de filantropia. 3 doações separadas de $200 mil, 2 em 2011 e uma em 2013 para a CAP, para execução de um projeto sobre intolerância anti-muçulmana não aparecem, mas eles vêm da Fundação de Promoção da Open Society. Outro memorando da USF de 26 de abril de 2010, Fundo Estratégico de Oportunidade 03 de maio de 2010 Guia de Recomendações, insta o financiamento para absurdamente chamada Free Exchange Campus Coalition FEC, livre expressão na coalizão do campus, que, segundo o documento, foi criado 3 anos e meio antes para combater assaltos vigorosos à liberdade de expressão. A USF reconhece que aprovou uma doação de $150 mil para a FEC em 2009 e planejou dar um adicional de $110.500 ao seu patrocinador fiscal aparente, a Fundação Educacional da Federação Americana de Professores. Porque a FEC não tem o seu próprio status 501c3, os membros da coalizão decidiram abrigar a posição do coordenador da equipe da Fundação Educacional da Federação Americana de Professores, afirma o documento de planejamento. A FEC foi fundada depois de uma reunião organizada pela USF em 2006, na sequência da qual as principais organizações do corpo docente, dos alunos e das liberdades civis lançaram a Free Exchange Campus Coalition, FEC, como um esforço conjunto para combater ativistas conservadores e agressão ideológica de seus aliados sobre o ensino superior. No relatório ainda consta que naquele tempo ocorreram ataques à livre troca de ideias nos campi, incluídos esforços de relações públicas para minar o apoio popular à academia, campanhas de estudantes no campus, e esforços para aprovar legislação estadual e federal, baseados nos Academic Bill of Rights, ABOR, Carta de Direitos Acadêmicos, do Freedom Center de David Rhodes, para colocar restrições sobre o ensino superior. A FEC começou a organizar os estudantes e professores em estados-chave para a implantação de uma estratégia de comunicação pública e desempenhou um papel importante na organização de estudantes e professores para se opor a propostas para restringir a livre troca de ideias na Pensilvânia, Montana, Missouri, Virgínia, Iowa, Arizona, Geórgia e Texas. Na verdade, a Carta de Direitos Acadêmicos foi elaborada para proteger os alunos de professores abusivos, orientados para a doutrinação com o objetivo de voltar a academia aos princípios tradicionais de pesquisa aberta e da verdadeira liberdade acadêmica que coloca os estudantes e professores em pé de igualdade. Rhodes também é mencionado em um artigo sobre o despejo de documentos da USF chamado 911 às 10 lições aprendidas com odiadores anti-muçulmanos, escrito por Faiz Sakir, na época vice-presidente do capitão. De acordo com o seu perfil do LinkedIn, ele deixou o CAP em junho de 2012 para se tornar novo diretor de mídia e assessor sênior da líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi, e em março de 2013, tornou-se conselheiro sênior para o líder da maioria do Senado do EUA Sikh Reid. O artigo é um dos vários no arquivo PDF chamado Tab 7 USP Board Articles Oct 2011. Sakir descreve Rhodes como membro de uma série de organizadores e ativistas de base, que disseminam a obra de especialistas anti-muçulmanos. Depois disso, vozes na mídia na Fox News direitista, National Review, e radialistas do ódio como Michael Savage, amplificam a retórica islamofóbica. Em última análise, atores políticos de direita como Newt Gingrich e Rep. Ellen West, RFL, ajudam a integrar o feio preconceito. Sakir acrescenta, a lição é simples, precisamos isolar a rede de islamofobia. Isso significa exigir que a mídia não dê uma plataforma para esse pequeno grupo de vozes. Significa também exigir que os políticos se divorciem da propaganda da rede. É possível. Sakir está certo. É possível caluniar e intimidar as pessoas que querem falar a verdade. A esquerda, surfando na onda do dinheiro de Soros, faz isso todos os dias. Nota 1. Media Matters for America, Assuntos da Mídia na América, organização de esquerda, tipo Observatório da Imprensa. também financiada por Jorge Soros. Publicado na Front Page Magazine. Tradução, William Show. Divulgação, papéis avulsos, http://editordepaola.com